Então, em relação ao terceiro tópico, qual que é a diferença de inovação para invenção? Primeiro ponto, quando você vai trabalhar algo inovador, você tem um processo chamado ideação, que é esse momento que agora a minha startup praticamente formalmente está. O que é uma ideação? Como o próprio nome já diz, a ideação nada mais é do que o quê? Do que uma ideia. Só quando você fala ideação, você tem que ter alguma coisa de tangível? Logicamente que não. Só que dessa ideação, o teu sonho, e o meu sonho logicamente veio ao encontro disso, é que lá no final eu tenho uma inovação. Concorda? Concordo. Eu vou lançar uma startup, conectado lá ao auxílio dos autistas, das mães atípicas e assim por diante. Agora vejam vocês, do processo de eu ter uma ideia para o processo de eu criar alguma coisa 100% viável é automático? Não. Então, toda fase, jovens, presta atenção agora, onde eu tento materializar a minha ideia, mas ela não está 100% viável enquanto inovação, ou seja, todo esse meio de caminho, né, cronologicamente falando, entre a minha ideia e aquilo se tornar 100% viável, ou seja, virar inovação, qual que é o nome que eu chamo? Se a inovação é quando a ideia está 100% pronta e 100% viável, a invenção nada mais é do que o quê? Quando eu pego a ideia, eu coloco essa ideia na prática, mas essa ideia está viável? Sim ou não, jovens? Anote, pense comigo. Se a inovação é quando está 100% viável e a invenção vem antes da inovação, qual que é a principal distinção entre a invenção e a inovação? Tanto a invenção quanto a inovação são momentos que eu pego a minha ideia e faço o quê? Anote no seu caderno. A inovação e a invenção é quando eu pego a minha ideia, ideação, e coloco na prática. Quando que a invenção vira inovação? Pense, professor. Quando aquilo que eu estava originalmente pensando e coloquei na prática se torna o quê? Viável. Legal? Como é que você prova hoje a viabilidade? Inclusive, uma etapa que você vai ter que provar para o professor. É o chamado MVP. O que é o MVP? Absoluto mínimo produto viável. Né? Quando você vai entregar isso para um investidor, quando você vai entregar isso no edital, quando você vai mostrar isso para alguém, a tua startup tem que estar 100% pronta? Não, professor. Mas o que você prova com o MVP? Guarde isso para a tua vida. A startup tem que estar pronta com o MVP? Não. Mas o MVP é a transição do que para o quê? Da invenção para a inovação. Que nada mais é, olha o nome, MVP, mínimo produto que é viável. Então, às vezes, dentro do meu aplicativo, eu tenho várias funcionalidades. Eu tenho o plano básico, o plano Silver, o plano Gold e o plano Platinum. Como é que eu provo, em alguns casos, que o meu produto já é viável? Eu tenho que estar com os 4 rodando perfeito? Não, professor. Se você provar que pelo menos o básico está rodando e os demais, muito embora não estejam prontos, eles são igualmente viáveis, que se eles têm chance de dar certo, legal. Eu saí da invenção e fui para a inovação. Para quem vai trabalhar com startups, não sei se mais alguém se interessa por esse mundo, qual que é o grande dilema de quem vai lançar uma startup? É o momento em que eu vou lançar. Por quê? Quanto mais eu ficar trabalhando na startup, né, a não ser que aconteça algum tipo de imprevisto, você vai aumentando a chance dela dar certo. Concorda comigo? Agora, se você demora muito para lançar a startup, qual que é o risco que você corre? Isso acontece muitas vezes no nosso mercado, até porque as ideias estão aí no nosso imaginário coletivo. Quando finalmente você coloca o negócio para rodar de maneira definitiva, o que você descobre? Que um maledeto fez o quê? Lançou um projeto praticamente igual ao seu, só que antes. Então, qual é o grande dilema hoje do startupeiro, né? Do cara que vai lançar uma startup? Em que momento eu vou lançar esse negócio? Por quê? Qual que é o sonho do indivíduo que vai lançar uma startup? Eu me coloco nesse lugar também. É que o projeto esteja 100% girando. Agora, se eu demoro muito para lançar, o que acontece? Eu corro o risco de alguém lançar um projeto muito parecido. No meu caso lá, que vou tratar com o público autista, não tem tanto problema. Agora, vamos imaginar que você vai lançar a plataforma revolucionária de e-commerce. Você vai fazer alguma coisa, sei lá, disruptiva,
em algum campo qualquer. Quanto mais tempo você demora, mais risco você corre. Ah, pessoal, então o negócio é você mal lançar alguma coisa, já virou invenção, já coloca como inovação e bola para frente, aí que você corre um risco, povo. Porque se você lança alguma coisa no mercado e isso não funciona, o que acontece com o teu projeto? Ah, você fica queimado, você queimou essa etapa. Né? Então, qual que é o momento ideal para você lançar? É quando você tem pelo menos o mínimo de probabilidade do negócio dar certo e imaginando que, é igual o TCC, que você vai fazer no último ano. Nunca, jovens, guarde isso no seu coração. Você vai ter alguma coisa 100% perfeita. Chega uma hora que você vai lançar, vai entregar o projeto, vai entregar a prova, por quê? Ou você entrega naquele momento, ou o teu prazo vai acabar. Isso que eu digo. Então, chegar nesse ponto de equilíbrio que é a grande dificuldade. Tranquilo? Agora, com relação lá aos modelos que nós temos de inovação. Vamos ver se você lembra. Quais são os 4 modelos? Eu vou abrir, inclusive, aqui no Excel para ficar mais fácil. Vamos começar, então, do mais fácil ainda. Para que você possa aí classificar uma inovação, quais são os indicadores que você vai usar? Sempre são 2. Quais são os indicadores que você vai usar? Tenta lembrar comigo. Você vai usar se você criou ou não um novo mercado, lembram disso? E se você criou ou não uma nova o quê? Tecnologia. Vamos ver aqui, ó. Eu havia deixado lá no nosso modelinho de avaliação. Deixa eu ver onde é que ficou aqui, ó. Acho que ele já estava antes, inclusive, aqui, ó. Ele fica mais fácil para a gente analisar juntos aqui. Aqui, ó. Então, tá no nosso quadro aqui, ó. Então, observe com o professor. Para você classificar uma inovação, quais são os 2 indicadores que você vai ter que sempre usar dentro desse modelo aqui, ó? Se você criou ou não um mercado novo e se você criou ou não uma nova o quê? Tecnologia. Como isso aqui vai cair na prova, é importante que você tenha isso muito claro. Essa divisão, criou um mercado ou não, e tecnologicamente falando também, você tem uma nova tecnologia, ela é 100% cartesiana? Não. Na prática, na hora da prova, é mais importante o quê? Você justificar. Eu vou pegar um exemplo que eu dei para vocês agora na nossa aula, onde eu expliquei isso. Eu coloquei para vocês o exemplo do poker online. Então, para você, imaginar que essa é a questão de prova. Eu falo assim, eu sou agora o indivíduo que está lançando uma plataforma de poker online e eu quero agora apresentá-lo numa rodada lá para os investidores. Como eu vou apresentar? Eu preciso aí situar o meu plataforma de poker online num desses 4 quadrantes aqui, ó. Na tua opinião, e não tem certo, não tem errado, tem que justificar. Poker online, vai entrar em qual dos 4 quadrantes? Questão de prova, meninos. Se você acertar comigo, pelo menos um pontinho, você já garantiu dos 6 aí. Poker online para você, qual dos 4 quadrantes? Vamos lá, pense. Eu vou dar a minha opinião, por favor. Não precisa levar isso a ferro e a fogo. Eu sou Sérgio. Eu olho para cá e falo assim, pô, o poker online criou um mercado novo. Porque tinha um monte de gente que jogava o poker tradicional, com carta, Texas Hold'em e tal, e tem uma pessoa que passou a jogar aí quando você lançou isso no ambiente digital. Então eu, né, na hora de justificar, eu falo, ó, criou um mercado novo. Então quando você cria um mercado novo, outra inovação é arquitetônica ou é uma inovação o quê? Radical. Legal? Agora tem que pensar no seguinte, será que eu, de fato, quando eu criei a plataforma de poker online, eu criei uma nova tecnologia? Eu já acho que não. Na minha opinião, por favor, né? Porque o que você fez foi utilizar tecnologias já existentes com o diferencial, logicamente, de você rebater isso lá no aplicativo. Ou, se você for pensar diferente, pessoa, não, você criou uma tecnologia nova que agora você consegue jogar online. Então, volta ao ponto. Você que vai justificar. Eu, Sérgio, eu. Criou um mercado novo, criou um mercado novo. Está usando uma tecnologia nova? Não necessariamente, porque eu já estou imaginando que você está analisando no mercado digital para frente. Então, eu, na hora da avaliação, marcaria lá, inovação arquitetônica. Por quê? Criou um mercado novo, hoje tem gente que só joga online e não jogava no presencial, legal? E você chegou de fato a criar uma tecnologia nova? Não. Então, se você for pegar mercado novo, tecnologia já existente, inovação arquitetônica. Ah, pessoa, não concordo com você. Criou um mercado novo e tecnologia nova. Legal. Coloca na prova radical. Vai ter as linhas embaixo para você justificar, e você vai ter que explicar para mim. Professor, o que vai cair na prova? Vai cair poker online? Não, vai cair lá motor híbrido.
Ah, professor, motor a combustível agora, né? Motor elétrico. Aí você tem que explicar. Criptomoedas. Essa é boa. Criptomoeda, você fica em qual quadrante? Essa é interessante, essa é bem do mundo de vocês. Essa eu acho que é boa colocar na prova. Ó. Na tua opinião, a inovação hoje da criptomoeda, ela está onde, povo? Eu, Sérgio, colocaria como inovação radical. Eu. Por quê? Criou um mercado novo, né? Porque um monte de gente começou a investir em criptomoeda e você abriu um mercado que até então não existia. Está usando uma tecnologia nova? Está. Vai usar blockchain, vai usar tecnologias que você acaba, em algum grau, se apropriando. Então, ela acaba, na minha opinião, por favor, criando aí, ou desenvolvendo uma nova tecnologia. Ah, mas eu vou conversar com o professor Hugo, que dá essa matéria aqui em economia. Ele já vê diferente que você. Perfeito. Quem está certo, quem está errado? Depende da justificativa. Então, mais importante do que você ficar decorando, até porque isso aqui é meio que automático, é você, na hora da avaliação, pensar e falar, professor, criou um mercado novo ou não? Ah, não, criou. Não criou, criou. Tem tecnologia nova? Tem. Pega o quadrante e justifica. Tranquilo? Prosseguindo lá. Então, fechamos aqui a tabelinha. Voltamos lá para a nossa revisão. Então, aqui, ó, estruturação da startup. Essa parte você já fez no teu trabalho. Né? Divisão clássica, professor. Missão, visão e valores, que é a divisão do Peter Drucker, né? Que é aquela que valia lá fortemente, vamos pensar até os anos 70, 80, né? E era inquestionável. E agora, mais recentemente, nós temos aí o projeto lá do Simon Sinek, onde ele fala basicamente de propósito, mas se você for rebater, dá para você colocar lá legado, propósito e manifesto. Caso um dia alguém vá ler lá de fato o Simon Sinek, o coração da obra do Sinek, né, que ele chama de comece pelo porquê, ele vai falar do quê? De propósito. Legal? Né? O legado e o manifesto a gente, de algum grau, acaba adaptando, mas é uma leitura diferenciada para você gerar o quê? Ah, gerar engajamento, gerar impacto. Bacana? Depois aqui, ó, né, você usa, né, esse material, né, usando a mesma leitura que nós fizemos na startup, então não tem muito segredo. Terceiro ponto aqui, já para a gente finalizar, né, a nossa revisão. O advento das chamadas Smart Organizations. Então, o que eu faço agora, professor? Vou naquele texto que nós havíamos construído juntos, né, que é o material aqui. Esse já está pronto. Esse você não precisa, logicamente, né, fazer lá as suas contribuições. Então, aqui, ó. Então, você vem aqui no texto. Eu deixei pronto para você, olha que maravilha. Então, estão aqui, né, as várias, né, revoluções dos modelos gerenciais. Para quem não concluiu, depois faça na hora de você estudar. E aqui, jovens, para você na hora de estudar, né, já está aqui a definição, ela é chamada Smart Organization. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês? Né? Depois você vai ler todo o material. Se eu vou agora me ater aqui ao ponto 2.1. Veja, hoje, além de falar de Smart Organizations, organizações inteligentes, nós temos Smart Car, Smart House, Smartphone. Nós temos aí uma série de tecnologias Smart. Então, o que é legal de você pensar? Muitos de nós, inclusive eu, antes de começar a estudar isso, uns 9 anos atrás, a minha leitura qual que era? Tem tecnologia, essa tecnologia está ligada a UX, User Experience, já virou Smart. E eu defendia isso abertamente, tal, até porque não havia até então lido o Peter Drucker. E daí quando eu fui ler lá o Peter Drucker no começo do doutorado, o que eu descobri? Que o conceito de Smart Organizations, que hoje, né, acaba aí ocupando o lugar privilegiado dos nossos aí debates, nossas análises, artigos acadêmicos, ele já começou a ser usado pelo Drucker, pasmem vocês, em 54, povo. Olha aqui, ó. Deixa eu até em negrito para você aqui. A gente muitas vezes acha que aquilo que a gente fala, hoje, Smart Organization, organizações inteligentes, tal, uma coisa recente. Não, povo. O Drucker falava disso em 54. Então, cuidem, anote. O principal ponto de você ter uma Smart Organization não é a tecnologia digital, povo. Anotaram isso? Por que você prova isso? Porque em 54 você já tinha tido a Revolução Digital? Não, professor, não tinha. A Revolução Digital dos 90 para frente. Então, como é que o Drucker fala de organizações inteligentes em 54? É que está o ponto bacana de você analisar. Você vem aqui embaixo no texto, ó,
E o que você descobre, povo? Inclusive tem vídeo na internet, se você quiser depois ver, bem interessante, inclusive, né? O que de fato o Drucker fala para nós? Ele fala para que você tenha, academicamente falando, não que todo mundo concorde, essa é a opinião do Drucker, tá bom? Para que você tenha de fato uma Smart Organization, você obrigatoriamente, já aqui em negrito para vocês, trabalhar a partir de 3 indicadores. Então você tem que, primeiramente, olha que interessante aqui, ó, trabalhar uma análise dos meios de produção mais dos insumos, e aí sim vai entrar a tecnologia. Professor, eu não tenho uma tecnologia digital, mas mesmo assim eu estou investindo em tecnologia para tentar otimizar algo. Legal. A tecnologia digital é um elemento complementar, povo. Tá bom? Cuidado, ele não é o coração, ele não é o cerne da Smart Organization. Tá legal? Quer dizer, é uma ferramenta que vai te ajudar. Segundo ponto importante, para que você tenha uma Smart Organization, você tem que ter pessoas que em algum grau têm uma cultura focada em inovação, uma cultura focada em modelos flexíveis, uma cultura focada em entrega de resultados. Quer dizer, não adianta você ter lá meios de produção super avançados, matéria-prima de altíssima qualidade, sendo que as pessoas que em algum grau estão envolvidas são pessoas conservadoras. É gente que não veste a camisa, é gente que não quer entregar alguma coisa de diferente. E, na minha opinião, por favor, um dos pontos mais importantes que o Drucker fala para nós é o seguinte: você só, de fato, vai se tornar uma organização inteligente se você otimizar o quê? Os seus processos, povo. O que é um processo? É quando você tem uma conexão de um ou mais seres humanos com um determinado objeto de estudo. Em outras palavras, meninos, você tem que ter lá um maquinário, de preferência avançado? Tem. Você tem que investir em matéria-prima? Tem que investir em matéria-prima. Você tem que ter funcionários lá com alto, né, grau de repertório, pessoas com faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, experiência de mercado, legal. Agora, o que no final das contas vai fazer com que tua empresa gire em um ritmo cada vez mais otimizado é gestão de processos. Tanto que se um dia vocês forem ler o Drucker, eu fui ler lá o Drucker de maneira mais, né, robusta no doutorado, o principal elemento quando o Drucker vai estudar gestão de processos é a variável tempo. E veja, o Drucker está falando disso nos anos 50, povo. Então ele fala, na visão dele, Drucker, né? Ele fala que muitas empresas, né? Você pega duas empresas praticamente com o mesmo maquinário, com a mesma quantidade lá em termos de qualidade de matéria-prima, com colaboradores muito parecidos. De repente uma prospera e a outra fica lá meio paralisada, né? A chamada paralisia organizacional. E quando você vai analisar mais a fundo, o que uma tem de tão mais especial que a outra? Gestão de processos. Sabe por quê? É aquilo você, né, a nossa vida nos ensina. Né? As empresas também, de alguma maneira, funcionam dessa maneira. Todos nós acordamos com 24 horas no começo do dia. Não dá para você guardar uma quantidade de horas para um dia seguinte. Eu brinco que é igual maná. Estraga, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essas 24 horas do dia, organizar isso via processo para você otimizar o quê? O seu tempo. Então, em outras palavras, meninos, para você guardar, qual que é a tríade? Quais são os 3 pontos que o Drucker fala que a Smart Organization tem que estudar? Primeiro, são os meios, e aí vai entrar a tecnologia. Segundo, pessoas. E terceiro, o quê? Processos. Legal? Então tá aqui, ó. Deu uma hora, né? Uma zica, um branco. Né? Você vai lá, volta aqui no materialzinho, tá explicado. E para nós concluirmos aqui a nossa revisão, vou deixar você aí concluir o meu trabalho também, fazer as orientações das equipes. Então tá aqui, ó. Aquilo que nós falamos lá na semana passada, né? Que hoje, óbvio, né? A gente está tentando, né, de maneira cada vez mais intensa, aumentar a efetividade, aumentar a performance, aumentar a nossa otimização das nossas organizações, mas tem um limite, povo. E aí tem 2 autoras que eu trago para vocês, né? Inclusive elas estão dispostas aqui, ó, né? Quando você depois quiser dar uma olhadinha. Uma delas é a chamada Shoshana Zuboff, e a outra, se você também quiser ler, né, conhecer um pouquinho mais dela, eu coloquei lá os vídeos para vocês, né, é a Safiya Noble. O que a Shoshana Zuboff e a Noble têm em comum? Elas falam o seguinte, que hoje nós vivemos uma cultura capitalista, que hoje o mercado está cada vez mais competitivo. Isso, cara, é chovendo molhado. Vocês da economia aí estão, né, ouvindo isso dia sim, dia também. O que ela diz? Elas, né, as autoras, qual que é o limite disso? Por quê? Eu mostrei para vocês um vídeo
né? Você deve lembrar na semana passada, onde tinha lá uma cafeteria, não sei se você lembra, tinha câmera e você estava filmando tanto os colaboradores quanto os clientes. Lembram disso? Eu pergunto para vocês, qual que é o limite que eu, na condição de gestor, tenho de literalmente garimpar dados de vocês para otimizar alguma coisa que nem sempre vai ser favorável, né, ao meu cliente e ou ao meu colaborador? Ou seja, qual que é o meu direito, muitas vezes, imaginar eu enquanto FAI? Não que a FAI faça isso, povo, por favor, né? Ela vai lá e descobre quais sites que você mais, sei lá, frequenta, lê, usa. E eu, a partir dessa análise, eu já começo a lançar produtos educacionais conectados com os teus interesses. Ah, professor, isso é certo? Isso é errado? Pode? Não pode? No mercado, você vê um monte de câmeras. Essas câmeras estão lá por quê? Ah, você vai pedir que as pessoas lá furtem algo. Não tem problema nenhum, acho mais do que legítimo. E se esse mercado pega, né, essas imagens e começa a fazer uma análise da maneira com que nós compramos os produtos? Começa a fazer um teste, coloca um produto com embalagem verde, embalagem azul e embalagem amarela. Filma em 3 semanas diferentes. Vê qual mais chamou a atenção e mantém lá o produto azul, que foi o que mais chamou a atenção. Será que isso é do ponto de vista da legitimidade, da legalidade? Uma coisa é da lei, outra coisa é do ponto de vista moral. Será que isso é certo? Será que pode ser feito isso? Por que hoje você fala tanto de compliance, né, de transparência? Que você pode, em determinadas situações, garimpar, né, adquirir, né, manipular esses dados. Mas a pessoa, será que ela sabe disso? Toda vez que você vai no mercado e tem uma câmera te filmando, você sabe para onde que vai essa imagem? E que não sabe, povo. Então a discussão que tem, tanto na Sochana quanto na Noble, depois eu peço que você gentilmente dê uma olhadinha nisso, que hoje o mercado está cada vez mais fortemente conectado a dados, é inevitável. Vai mudar isso? Não, professor, não vai mudar. Agora, o que a gente tem que analisar? Qual que é o limite disso, povo? Quer dizer, até que ponto eu posso fazer algo? Não sei se vocês viram agora na China, a China é um dos países mais avançados com relação à vigilância urbana. Então os caras tinham um monte de câmeras nos espaços urbanos. Então o que eles fazem? O indivíduo tem uma pontuação, um negócio bem Black Mirror, assim. E daí, caso esse indivíduo faça algo de errado, povo, não atravesse na faixa, pare em fila dupla, jogue lixo na calçada, se uma câmera pegar você e descobrir que você está fazendo algo de errado, você perde uma quantidade de pontos. Ah, professor, mas o que vai acontecer se eu perder essa quantidade de pontos? Olha como o mercado, como esse sistema é macabro. Essa quantidade de pontos que você vai perdendo, dependendo do quanto que você perde e por quanto tempo que isso se mantém, você, por exemplo, não pode frequentar determinadas universidades, você não pode mais se mudar de uma cidade e desejar morar na outra, você não pode mais acessar a internet. Da mesma maneira, que se você fizer algo pró-governo, ah, professor, eu fui lá e caguetei o meu vizinho porque ele estava usando a internet ilegal e isso não pode. Ótimo. Se ficar comprovado que você fez algo de interesse do governo chinês, você ganha uma pontuação e ao ganhar essa pontuação dentro da tua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, você consegue muitas vezes ascender na tua carreira. Eu pergunto para você, isso é certo? Dá para você fazer, como a Sochana está dizendo hoje, o panóptico digital? Né? Quer dizer, você ficar fiscalizando as pessoas, o Estado tem esse direito? Então esse é o ponto para você pensar. E só para concluir, eu vou fazer a orientação das equipes. A questão que eu falei que ia cair, e logicamente vai cair, que eu vou fazer para vocês, né? Aí cabe você só depois, na hora de estudar, né, lembrar. Eu vou abrir aqui o documento e a gente para por aqui. Então, você vem aqui na aula do dia 18, salvo engano. Não, tá mais para trás aqui. Onde tem uma atividade nossa que tem um mapa. Vê? Aqui, ó. Você vai na aula depois para estudar esse conteúdo. Aqui na aula do dia 11 também. Então você desce. Vem aqui, gestão ágil, primeira atividade. Então como é que vai ser cobrado isso na avaliação de vocês? Só para você entender. Não vai ter um mapa, povo. O que vai ter para vocês na hora da tua avaliação é uma tabela. Ah, professor, qual tabela? Uma tabela muito parecida com essa aqui, ó. Vai ser essa aqui? Logicamente que não, até porque né, seria muito covardia eu fazer isso com vocês. Então vai ter uma tabela, ela pode porventura agrupar aí diferentes indicadores, como aconteceu na nossa atividade prática, e daí eu chego para você e falo o seguinte, aí turma, no caso de você individualmente, eu pego lá e não vão ser 20, né, a não ser que o Guilherme peça para que eu mude a prova,
Eu coloquei só 10 cidades, então isso não vai, né, deixar você com tanta dúvida assim. Eu vou colocar lá uma gama de indicadores, né? Eu vou colocar lá pessoas veganas, pessoas que comem carne, sei lá, pessoas com pet. Vou colocar lá uma gama de indicadores. Fala assim, e aí, turma? Se você tiver que escolher 3 cidades para você lançar um negócio dentro desse ramo de economia, quais que você vai lançar? E aí você tem que explicar. Essa parte eu não vejo como algo tão difícil. Agora, a parte que eu julgo um pouco mais difícil, e você economista vai ter que, na hora, né, se aperfeiçoar nesse campo, é você determinar se você pode ou não afirmar que existe algum tipo de correlação, como a gente estava fazendo na nossa aula aqui, ó. Lembra que eu perguntei para vocês, e aí só para a gente finalizar nessa revisão, com relação a essa tabela aqui, ó. Então, se você quiser abrir no teu notebook ou no teu celular, só para você acompanhar, já pode até editar, se você quiser, abaixo lá para você deixar isso aqui mais ou menos organizado. Então, o que acontece com relação a essa tabela aqui, ó? Tem lá as cidades, né, daqui da região sul, as cidades que têm o maior PIB, lembrando que PIB não é IDH, então o fato de você ter um PIB maior não quer dizer que você tem um índice de desenvolvimento humano superior. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, o fato de você ter uma cidade onde as pessoas, em média, têm uma renda superior, quer dizer, a cidade tem um PIB maior, dá para você dizer que quanto maior o PIB, menor a quantidade de filhos? Veja na tabela. Dá para você dizer que conforme uma cidade vai ficando, aspas, mais rica, vai diminuindo a quantidade de pessoas que têm filhos? Sim ou não? Vamos lá. Sim ou não? Jovens, olha aqui, ó. Isso é legal, sabe por quê? Porque o senso comum diz o que pra gente? Não, professor, a cidade vai ficando com mais grana, a cidade vai enriquecendo, a quantidade de gente com filhos vai diminuindo. Só que quando você pega a tabela, o que você descobre? Olha aqui, ó. Todas as cidades que nós fizemos uma análise, que são as 20 cidades mais ricas aqui da região sul, em média, quantas pessoas têm filho? Dá uma olhada lá. O que você nota? Tem uma discrepância muito grande entre uma cidade e uma outra, pô? Olha, Curitiba, ó, 72% das pessoas têm filhos, 71, 73, 74, 73, 74. O que você descobre? E o fato de uma cidade ter um PIB mais alto faz com que uma menor quantidade de pessoas tenham filhos? Não. Talvez a quantidade de filhos, aí eu concordo. Teria que pegar isso em termos gráficos. Agora, o fato de você ter gente com filhos está praticamente igual. Então, cuide, povo, cuide. Sabe por que eu sou chato nesse ponto? Que quando você chegar no 4º ano, e espero que você, logicamente, leve isso para a tua vida profissional também, a última coisa que eu quero, você num curso de economia, esse eu tenho que cobrar de você, porque é um curso que trabalha com números, que você chegue na hora da banca e faça algo que eu acho abominável, defender algo do ponto de vista do senso comum. O que é senso comum? Ah, todo curitibano é fechado. Prove. Você percebeu? Ah, fulano de tal lá, ou tal grupo é mais propenso a praticar crimes, tal grupo é mais propenso lá a ingerir bebida alcoólica. Prove. Então, quando você pega uma tabela como essa, e o chatão aqui está fazendo isso para você de propósito, esse tipo de tabela está aí, não é para deixar o aluno, a professor Sérgio me sacaneou na prova, tirei uma nota baixa. É melhor que você erre comigo, não que eu queira que você erre, por favor, longe, quero que você passe lá e entre férias o quanto antes, mas para que você aprenda a ler tabela. Ah, professor, não gosto de ler tabela. Então, de duas uma, ou você tem que mudar de curso, ou você tem que começar a trabalhar isso em você, porque a tua vida enquanto economista vai ser isso. Ah, mas eu não gosto. I'm so sorry. Você acha que o curso de economia daqui para frente, quando você for no mercado lá trabalhar, vai exigir o que de você? Você acha que um cara que vai trabalhar numa empresa, né, que nem há 2 semanas atrás, eu, professor Guilherme, quando visitar uma empresa que trabalha com a parte de consultoria de crédito, equivalente a uma XP, né? Você acha que a pessoa, quando vai propor algo lá para o investidor, você vai propor como? Com dados. O investidor não quer saber lá simpatia, alegria, ele quer dado. Então você tem que aprender a ler isso aqui, ó. Pega outro dado lá para a gente finalizar. Né? Dá para você afirmar que cidades com maior PIB têm uma maior quantidade de veganos? Dá para você afirmar isso categoricamente? Não, porque você pega aqui, ó, olha que interessante, ó. Curitiba, ok. Tem um PIB aqui que seria o mais alto, 16%. Aqui, Porto Alegre, ok, 14%. Agora você vem em Joinville, 13%. Agora anote aqui, ó, Itajaí, que está em 4º lugar, povo. O que acontece com a quantidade de veganos?
7%. E você vem aqui em Araucária, ó, 7%. Então, em parte, você já poderia imaginar que existe uma correlação, mas é para você dizer que as cidades, vou pegar aqui as 6 primeiras, olha aqui, ó, com maior PIB, obrigatoriamente tem uma maior quantidade de veganos e vegetarianos, isso na prática não existe. Tá legal, meninos? Tranquilo? Só interromper aqui a gravação.